mas não é que, assim, empichou o Casares, viramos o Real Madrid. Não, tem muita coisa para mudar, mas tem que começar de algum ponto, né? E aí esse ponto pode ser ali esse processo de impeachment por si só. O Vitor de Menezes falou, né, que São Paulo é o único clube que é lesado e se vê como culpado de ser lesado. Foi assim com o Aidar e Jack, agora com o Casares, defendendo que lesa. É isso, né? É um pouco do que a gente estava falando de usar o instrumento jurídico do São Paulo para se defender. E aí entra aquela coisa também, né? Se o Júlio renuncia, por exemplo, e entra um outro presidente, ele pode usar o instrumento jurídico do São Paulo para ele contra o Júlio, né? Então também tem um pouco desse interesse ele estar no cargo, né, Matheus? A não renúncia também passa por esse fator, né? Sim, passa por esse fator. E é importante também as pessoas terem consciência, respondendo à pergunta anterior, que a destituição de Júlio Casares realmente não vai fazer uma alteração na vida do São Paulo, mas é como o Gabriel falou, vai atingir principalmente o ego de quem comanda o clube, para ele saber que as coisas não assim funcionam. Vai ser o primeiro presidente, se caso ocorra o impeachment, vai ser o primeiro presidente empichado da história de São Paulo. Em 2015, o Aidar renunciou. Então, é muito importante que a gente tenha por mente que esse processo ele visa principalmente atingir a direção, uma gestão que, em determinado momento, se achou superior, que votou pela reeleição, que alterou o estatuto do clube, enfim. Agora, falando sobre a questão do lesado, de continuar lesado, a pergunta aí do Vitor de Menezes, é assim, né? Os interesses se conflitam nesse caso, porque o interesse do São Paulo Futebol Clube, a instituição, a finalidade do São Paulo, o objetivo é um, mas sempre está transparecendo que os objetivos do São Paulo se confundem, o interesse corporativo com o interesse de pessoas, né? Não estou fazendo acusações levianas, mas o que transparece é que há um fisiologismo no São Paulo, um sentimento de proteção. Inclusive, se a gente for parar para ver, o próprio Aidar, ele deu conselhos para o presidente do São Paulo, para o Júlio Casares, que ele não renuncie, porque ele considerou que foi um erro político ele ter renunciado à época. Então, assim, eu não espero, teve uma pergunta aí no chat sobre renúncia, eu não espero de jeito nenhum que o presidente renuncie, no sentido de eu não creio que ele vá renunciar, mas se por acaso ele renunciar, seria um dos gestos de nobrezas mais inesperados que eu já vi por parte dele, viu, Gabriel? Eu acho que, assim, tem um pouco disso também, que é uma pergunta do Cris, né? Devido à exaustão do processo, ele pode renunciar. Se fosse qualquer outro presidente, acho que já é em qualquer perfil pessoal, cara. Tá sendo desde o dia 15 de dezembro, pode ser que ele não dorme tranquilo. Um mês, praticamente, desde que saiu a matéria do áudio de inferno mental pro Júlio Casares. E ele segue, ele continua, né? Ele tá disposto, aparentemente, a passar por isso. Mas é algo que, assim, é o que eu acho, tá? E aí o Matheus pode opinar também, obviamente, espaço democrático. Acho que assim, pô, chegou, de repente, tá mantida a liminar, vai ter a reunião na sexta-feira, mantido, voto híbrido e 170 necessários. Ele renuncia antes da reunião. Acho que ele ir para uma votação tendo uma real condição e tendo até um favoritismo a ele ser empichado, isso eu acho que ele não passa, Matheus. Eu acredito que pelo fato de o voto ser secreto, muitas das pessoas que estão falando que vão votar a favor do impeachment devem votar contra e não terão como ser cobrados. E daí porque eu acredito que nestes tempos aí que ele está sem dormir, ele deve estar se movimentando politicamente para que haja uma vitória mínima dele, assim como foi a votação do orçamento do ano passado, que, salvo engano, Gabriel, foram 5 votos, não foi? E, inclusive, foi semipresencial também, né? Poderia pegar esse exemplo da votação do orçamento, até mesmo para colocar nessa inicial. Inclusive, pessoal, para vocês que não sabem, o doutor Gabriel Sá foi citado nominalmente na petição inicial da oposição. É verdade, é verdade, é verdade. Pela matéria do Monjaro. Então, o Gabriel tem a participação Inclusive, tomei a efetiva notificação do Howen, depois a gente fala disso aí. Então, assim, eu não acredito que ele renuncie, porque eu acho que ele é um cara que já vive aí o São Paulo há muitos anos, e ele é bem articulado, então ele deve ter noção, ele vai fazer o peso e o contrapeso para saber se, caso haja a mantença sexta-feira da Assembleia, se ele deve ou não fazer esse ato de renúncia.
Arigato!